Perfil de volta hoje conversando com Celso Ataide. Bom, Celso, você falou de toda essa diferença, né, que existe de oportunidades, até que é uma reparação histórica que já deveria ter sido feita, né, e hoje em dia as pessoas debatem mais esse tema. Existe aquela informação de que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Você tem que trabalhar também para que essas coisas não aconteçam mais e as oportunidades sejam iguais. Agora você cria uma rede social, Black in Black, para que as pessoas que são pretas ou vivem em favelas possam trocar ali informações e exista também um movimento maior para que elas mostrem seu trabalho, né? Queria saber quais foram as primeiras repercussões dessa rede, o que o pessoal tem postado por lá. Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, eu volto a te dizer que eu não planejo, eu apenas organizo aquilo que eu estou vendo. O que acontece hoje nas redes sociais? Está todo mundo nas redes sociais, mas quando você vai no Facebook, por exemplo, você vê que os pretos, eles mais uma vez nicham. Aí você vai ver grupos de Facebook de negros, de negras de cabelo assim, de negras do cabelo assado. Os brancos, eles não se dividem em grupos de forma étnica. Eles podem fazer um grupo de evangélicos, eles podem fazer grupos de comportamento, mas de etnia eles não fazem. Porque eles não sentem essa necessidade. Nenhum branco ele é barrado por ser branco em lugar nenhum no mundo. Eles têm vantagem, eles sabem que têm vantagem, isso não é nem um debate. Nenhum branco, jogador de futebol, alguém joga alguma coisa nele para poder ofendê-lo, porque não tem por que você ofender um branco, uma vez que o mundo inteiro sabe que eles são os poderes no mundo. Mas os brancos jogam banana nos pretos porque sabem que isso ofende, não por conta da banana e não por conta do macaco, mas pelo objetivo de você ofender aquela pessoa. Então, as diferenças elas estão o tempo todo. E por isso, quando um preto ele manifesta a sua fé religiosa, ele é achincalhado numa rede social. Se um preto gosta de Exu Tranca-Rua e posta isso, as pessoas deixam ninguém compartilha, as pessoas criticam, acham que é um absurdo e etc. Porque, na verdade, esta é uma manifestação religiosa, não só de pretos, mas que tem origem na matriz africana. E a maioria das pessoas que professam sua fé são pretas, no caso de determinadas religiões. Então, quando eu vejo nas redes sociais os pretos se organizando em grupos, eu começo a perceber uma necessidade desses pretos terem uma rede social para eles, porque aí eles não vão ficar sendo chamados de macacos nas redes sociais, não precisam, na verdade, ter resistência, ter medo de postar coisas que parece que não são democráticas. E se eu sou um pastor, eu posto lá na minha rede social o culto daquela noite. Mas se eu sou um pai de santo, eu não posto, na verdade, eu com o meu charuto fazendo o meu despacho, porque aquilo é um absurdo para aquelas pessoas. Então, naquela rede social que tem o objetivo de você juntar os pretos, significa dizer o seguinte: não significa que esses pretos eles não possam continuar nas suas redes sociais, mas aqui é o nosso porto seguro. Aqui é o lugar onde a minha foto parece com a tua, onde a gente não precisa fazer um grupinho, onde a gente, na verdade, a rede social inteira é nossa. E, obviamente, que aqueles brancos que comungam dos nossos objetivos, que gostam da gente, que respeitam a gente, que também fazem parte da nossa reunião, das nossas religiões de matriz africana, ou que ainda que não que tenham religiões que não sejam as nossas, mas que respeitam as nossas e que não se sentem ofendidos com a nossa presença, em que eles também possam participar disso. Então, a rede social tem sido chamada de racista por muitas pessoas, mas veja, por que a rede social é chamada de racista? Existe uma revista do Brasil chamada Revista Raça, é para pretos, não é racista. Existe, na verdade, o Movimento Negro, que os brancos ajudam. Existe Secretaria de Igualdade Racial, municipal, estadual e federal, não é racismo. Existe o ILEAE, que é um bloco que só pode desfilar negro, não é racismo. Ou seja, quando os negros estão se organizando para poder fazer suas manifestações, e isso não significa muita gente, o que quer dizer poder, isso pode. Os mesmos brancos que hoje ajudam, porque se eu sou branco, acho que não tem racismo no Brasil, então eu não quero que meu dinheiro vá para o governo estadual
para poder ter uma Secretaria de Igualdade Racial, se eu acredito que não existe diferença racial? Por que eu continuo pagando essa conta e não reclamo? Então, isso não pode existir. Eu tenho que, então, fazer uma lei contra os movimentos negros, porque não existe negro no Brasil, somos todos iguais. No entanto, ninguém reclama disso. Quando esses negros resolvem ter poder, fazer partido político, uma rede social que vai agregar todo mundo, e agora eles passam, na verdade, a debater as coisas deles e pode surgir grandes ações para além dessa rede a partir daqui. Isso incomoda as pessoas. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse criado uma rede social para a comunidade indígena, ninguém ia achar ruim. Eu ia achar romântico, porque são poucas pessoas, não vão representar poder, mas é uma forma de se juntarem. Como os pretos representam a maioria da sociedade, então há um natural temor de que se as pessoas realmente se organizarem, isso pode virar o planeta dos macacos, onde a gente vai ter que dividir o espaço de nós que nos entendemos como humanos com essa gente de terceira categoria que eu nunca respeitei e que eu só aturo porque socialmente eu sou obrigado, porque existe uma lei que me obriga a fazer isso. Você fala de toda essa diferença no tratamento, né, que as pessoas recebem, muitos não se assumem racistas, né? A gente tem a dificuldade de dizer ainda que o Brasil é um país racista, e os jovens hoje que você convive nas favelas, através de tantos projetos de hip hop, de baile lá do Charme, o festival de futebol também, os jovens participando de tudo isso, você acha que hoje eles já têm uma mentalidade diferente, de que eles têm sim direitos iguais, ou o jovem ainda se sente um pouco deixado de lado por causa da cor da pele? Como é que você analisa hoje esse sentimento dos jovens pretos que moram em favelas? Eu te falo com a convicção de que os jovens, eles não são iguais. Os jovens negros também não são iguais. Você vai ter o jovem negro que é do candomblé, como o jovem negro que é da Igreja Batista. Você vai ter o jovem negro que gosta de música clássica, e o jovem negro que gosta de estudar balé, e o jovem negro que gosta de funk, e o jovem negro que gosta de tudo. Então, só para a gente também não ter o entendimento de que se é preto, pensa igual, gosta das mesmas coisas, e não é assim. Mas uma coisa a gente compartilha: todos são discriminados, todos são vistos como pessoas inferiores. Alguns não conseguem ver, outros não aceitam que são assim, da mesma maneira que aquelas meninas que, quando olham no espelho, que estão magrinhas, elas se veem gordas. Só que isso acaba sendo um distúrbio mental, e na prática as pessoas sabem que existem desvantagens e elas lutam por conta disso. Qual que é o nosso grande gargalo hoje? Não existe, na verdade, nas escolas, uma consciência dos professores em relação a isso, para poder passar esse tipo de informação. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, em qualquer pessoa da sua vida pessoal, da sua família, nas favelas, de qualquer idade, nenhum jovem conhece qual é a história da favela. Por isso eles se envergonham dela. Eu não sou favelado, eu moro numa comunidade carente. Tá. Então, você é uma pessoa carente, o seu filho é uma criança carente, a sua mulher é uma mulher carente, é assim que você quer ser visto? Quando eu tenho a Taça das Favelas, que eu vou na Nike, eu não digo Nike, quer patrocinar uma competição de crianças carentes? Sabe o que a Nike vai me dizer? Claro, eu vou lá fornecer sopa para eles, almoço para eles, já que eles são carentes. O discurso é outro. Nike, eu quero fazer uma competição de futebol para jovens potentes, e que você precisa fazer muito marketing, porque senão você vai perder espaço para a tua concorrente, que é Adidas, porque nenhum jovem da favela anda descalço ou joga futebol descalço. Seus pais trabalham dobrado para poder comprar um tênis ou uma chuteira para poder jogar em futebol. Porque assim, ninguém está pelado na favela. Ou tu fuma teu baseado e paga à vista, ou você vai fazer teu cabelo e paga à vista, ou você vai tomar tua cerveja, ou vai no pagode. Enfim, as pessoas vivem. Você vai no Maracanã, vê o teu jogo de futebol. Então você produz. E se você está produzindo, não está ganhando o suficiente, você vai ter 3 empregos. Mas você vai consumir aquilo que você deseja e vai trabalhar mais para isso. A diferença entre quem tem mais e quem tem menos é que quem tem menos vai produzir mais para poder ter a mesma coisa ou aquilo que precisa ter. Então, esses jovens, na verdade, precisam entender, por exemplo, o que significa ser crioulo. As pessoas não sabem o que é isso. Crioulos são descendentes de africanos nascidos no Brasil. Se você chamar um preto de crioulo, ele vai dizer, mas está me ofendendo, porque o branco disse que crioulo é ruim. Mas se você chamar
uma pessoa de Nisei, Sansei, ele sabe o que é isso, ele se orgulha. E é a mesma coisa de ser crioulo. Só que um não sabe o que isso significa e o outro sabe o que significa ser aquilo. Então, se orgulha daquilo que você está chamando. Então, é preciso, na verdade, que nas escolas e na base as pessoas criem consciência a partir de uma informação para que isso seja democratizado. E aí eu não tenho mais condição de te ofender porque eu sei que você tem a mesma informação que eu e aquilo que eu estou te chamando, daquilo que eu estou te ofendendo não é mais ofensa porque eu sei que não é ofensa. Você está me ofendendo, está me chamando de bonito, achando que está me ofendendo, só que tu não acha mais porque eu sei que essa expressão significa a minha beleza. Então, acho que muitas das vezes a gente se sente ofendido por não sabermos a origem daquilo que estão nos chamando e alguém te chama de crioulo para te ofender e você entende que aquilo é uma ofensa quando jamais é uma ofensa. É como eu te chamar de uma pessoa do gênero feminino. Isso não é uma ofensa para você? Como é que isso é uma ofensa se para você isso é um orgulho? Então, eu acho que os pretos hoje têm mais consciência, os jovens têm muito mais consciência porque eles têm muito mais acesso à universidade e debatem muito sobre isso, mas a gente está ainda bastante distante daquilo que eu entendo como o ideal para a gente efetivamente eliminar, porque ainda é nas favelas que os pretos são chamados de macacos. E quando um preto é chamado na favela de macaco por um árbitro de futebol, porque ele fez uma falta violenta, por uma professora de escola primária da favela, porque os pretos, eles em geral, não são chamados de pretos em escolas de rico, simplesmente porque a escola de rico não estuda preto. Então, eles são chamados de macaco por escola de periferia, onde as professoras muitas vezes são processadas, ou por outros alunos. E aí é onde você vê que o racismo ele realmente é real. Porque quando você é chamado de macaco, eu já fui milhões de vezes, chamado por colegas da escola, ou de time de futebol na favela, a gente está falando do seguinte, em que um é ferrado da vida, outro também é ferrado na vida, está muito claro que eles, economicamente, socialmente, eles representam as mesmas coisas, mas um sabe que, apesar de viverem no caos, ele tem uma vantagem diante do outro. E na hora da briga, na discussão, no debate, ele coloca isso de fora, quer chamar o pretinho da idade dele, que mora num barraco igual dele, de macaco. E aí o pretinho, naquele momento, percebe qual que é a diferença e a vantagem competitiva em relação ao outro. Nesse momento agora, Celso, da pandemia, a gente vê que em muitas favelas as pessoas estão tendo dificuldade com recursos, né? A pessoa que mora na favela, ela precisa continuar trabalhando porque é ela que ocupa os serviços que foram considerados essenciais. Que tipo de atendimento tem sido feito a essas pessoas? Vocês desenvolveram também um trabalho com as mães que vivem nas favelas, né? O que tem sido feito e qual a perspectiva também do retorno dos negócios nesses locais? O que você está vendo de dificuldade agora? Quando você fala hoje de isolamento social, quando você fala hoje de quarentena, a favela ela já nasce isolada socialmente. Então não existe novidade. As pessoas nas favelas continuam morrendo ainda por conta de doença provenientes da desigualdade social a partir da falta de saneamento básico. Isso acontece na favela ainda. Então, as pessoas continuam morrendo nas favelas porque lá não existem os equipamentos de saúde capazes de atender aquelas pessoas. Isso é notório. Então, na verdade, esse recorte social, a pandemia só faz aumentar nesse momento. Mas a gente sabe que mesmo que tivesse mais pessoas infectadas em Copacabana, iam morrer mais gente na Rocinha. Quando a CUFA cria um projeto chamado Mães das Favelas, é porque a gente, na verdade, sabia que a pandemia ia causar uma questão muito grave nas favelas, porque os moradores de favela, 50% deles são trabalhadores autônomos, ou o que significa dizer que eles não vão ter renda nenhuma, porque eles consomem tudo que eles produzem. E se não estão produzindo nada, eles não vão consumir nada. E aí, quando você olha para as mães, muitas delas, 37%, são as chefes das residências, não vão estar fazendo unha, não vão estar fazendo cabelo, não vão estar fazendo seus bicos e vão estar em casa, com os filhos que estão fora da escola, comendo em casa. E sem dinheiro, como é que você faz? Então, você vai estar à beira da depressão e suicídio. E mais, todos os velhos
das favelas, todos os idosos das favelas, quem cuida são as mulheres, são as mães, seja ela nora, seja ela filhas. E aí você começa, então, a pensar como é que você resolve isso. Então, a CUFA começa a fazer parceria com 250 grandes empresas e a gente conseguiu até agora mobilizar 150 milhões de reais no país inteiro, atendendo a 2 milhões, quase meio de pessoas, considerando 1 milhão de mães que nós cadastramos e com reconhecimento facial, com parceria com a empresa Acesso Digital. E aí você, em cada favela, em cada residência de favela, a conta é 4,2 pessoas por residência em média. Então a gente chegou aí a 3 milhões e poucas milhões de pessoas, considerando 900 mil mães que nós atendemos com cadastro, com cesta básica, etc. E focar na mãe significa focar na família, que é a pessoa que tem mais credibilidade na família, etc. Então nós demos tanto o vale, uma cesta básica de R$240 através de uma transferência de renda, através da PicPay ou Vale Refeição, Vale Alimentação, que ela podia fazer a compra que ela quisesse, porque a cesta básica tem sido importante, obviamente que tem sido, porém, você tira a autonomia daquela pessoa. Você entrega para ela uma cesta básica com feijão e com arroz, e muitas vezes ela precisa do gás para poder cozinhar aquilo, não tem. Ela precisa de um absorvente, de uma fralda para a criança, ela precisa de um remédio, e você entregou para ela arroz e feijão. Não que não seja importante, mas pode ser que se ela tiver o dinheiro, ela vai fazer a opção de comprar o arroz, o feijão ou o gás, ou o que ela mais precisa. Então, a autonomia também é fundamental nesse momento. Então, a CUFA montou esse projeto e hoje a CUFA, disparadamente, foi a que mais mobilizou e reconhece que muitas outras organizações também mobilizaram e essa soma de ações, tanto das organizações sociais, líderes comunitários e das empresas, foi realmente muito expressiva e muito importante para que a gente não vivesse uma convulsão, uma anomalia social e que a gente não vivesse aí dias muito tensos, sobretudo quando a gente também precisa reconhecer que a outra parte da favela que está trabalhando é justamente a outra parte que faz com que o país esteja funcionando. Quem trabalha formalmente nem sempre reconhece a importância da favela, porque hoje, quando você está no seu home office e você pede uma pizza, quem vai te entregar é um favelado em cima de uma moto e quem fez foi uma favelada que é uma cozinheira. Quando você vai hoje, sai do teu home office e vai lá abastecer o seu carro, tem lá um frentista que é da base da pirâmide. Quando você está no teu prédio, o porteiro certamente é da base da pirâmide. Então, a base da pirâmide, uma parte ficou ferrada sem trabalho e a outra parte segurou o país de pé. É ela que continua produzindo sentada em cima de um ônibus e mesmo nos hospitais, quando você olha os hospitais, a gente valoriza os médicos, que são os grandes heróis, que são as atividades essenciais. Mas você esquece que 70% dos funcionários de um hospital são de favelas de periferia. É quem acende o interruptor, é quem lava todo o chão, são os vigias, são os seguranças, são os vigilantes, é quem liga a bomba. A grande massa dos hospitais, na verdade, é a grande massa que também deveria ser considerada como pessoas de atividades essenciais. Então, essa massa da periferia e das favelas são elas que, nesse momento de pandemia, permite que o país continue andando. Porque se a favela parasse nesse momento, o país também pararia. Infelizmente, tenho que encerrar o programa porque o nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço a participação, parabéns por todos os projetos e que venham muitos outros e que daqui a alguns anos a gente não tenha necessidade de falar sobre a questão da favela, que as pessoas tenham oportunidades iguais, tá? Muito obrigada pela sua participação. O programa Perfil fica por aqui. Se você quiser rever, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima.